Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e agora no período da noite vamos conversar com a Sandra Fortes. Ela que é militante do COI e atua, né, no sindicato do Taboão, né? E ela traz algumas denúncias, alguns problemas que está acontecendo aí dentro do sindicato que nós vamos debater, né? Que nós vamos apresentar esses problemas para poder, né, ajudar a avançar na luta dessa categoria. Lembrando que a outra parte que for, né, denunciada, se for do interesse, né, do direito, né, de resposta. É só entrar em contato, né, com as redes sociais do Mesa de Debates que nós marcamos aí uma entrevista aí pedindo direito de resposta. Mas como a Sandra está trazendo essa denúncia, a obrigação do nosso canal é escutar. Então, Sandra, para aqueles que ainda que não te conhecem, por favor, fale quem é você. Sandra, por favor, liga seu microfone. Boa noite, Guilherme. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Boa noite a você e a todas e todos que acompanham o canal Mesa de Debate. Meu nome é Sandra Rodrigues Fortes, eu sou funcionária pública municipal de Taboão da Serra há 22 anos. Sou professora e, junto com um setor aqui do funcionalismo municipal, travamos as nossas lutas cotidianas pelos direitos, né? Ou contra a retirada de direitos, que é o que tem ocorrido. Maravilha, Sandra. Vamos aí para a primeira pergunta, mais genérica, né? O que está acontecendo com o Sim de Itapuã, né? Qual que é o problema aí do sindicato? O sindicato o sindicato dos trabalhadores da prefeitura, né, municipal de Taboão da Serra, é um sindicato que realizou recentemente uma assembleia para homologar, por assim dizer, eleger por aclamação uma nova diretoria. Ocorre que nós denunciamos que foi uma assembleia fake, uma fraude. Por quê? Este sindicato há muito abandonou um sistema democrático de funcionamento. Nós somos associados e não sabemos quantos somos, e contribuímos mensalmente com o sindicato, o desconto é feito em folha já há muitos anos, e o sindicato não nos dá nenhuma satisfação do que acontece. Por exemplo, é um sindicato que não representa o funcionalismo junto à prefeitura municipal, no sentido de reivindicar, por exemplo, a reposição da inflação. Nós, funcionários públicos municipais de Taboão da Serra, passamos, dependendo da categoria, por diferentes períodos sem nenhum tipo de reposição da inflação. Então, se pegar os funcionários mais antigos, ficaram entre 97 até 2019 sem nenhum tipo de reajuste. O governo praticava bônus salariais e não reajustava o salário conforme a inflação. E esse sindicato, tirando o ano em que ele foi fundado, ele não é um sindicato, por exemplo, que faz campanha salarial. Nossa database é 1º de maio e não há nenhum tipo de campanha salarial. O funcionalismo municipal não tem direito a vale transporte. A nossa cesta alimentação é de cerca de R$ 260 mensais. Não tem vale transporte, não tem plano de saúde. E os salários de tão arrochados, admitido pelo próprio secretário de governo no ano de 2021, cerca dos 3 mil funcionários, dos 6 mil que são o total,
recebem salários base abaixo do salário mínimo. Aí colocam abono para chegar no salário mínimo, mas abono esse que não é pago durante o período de licença médica, não é pago no 13º, e o sindicato não toma nenhuma medida em relação a isso, não mobiliza, não luta. E essa eleição que foi realizada, ela foi anunciada no ano passado, eu fiz parte de uma chapa que se inscreveu para a eleição, eles cancelaram a eleição, impugnaram a chapa, por causa de um nome de um associado que não era associado, esse nome poderia ser substituído, é uma prática isso, e, posteriormente, fizeram uma nova eleição e, de forma praticamente hereditária, transferiram esse sindicato, a direção desse sindicato, para um setor que eu poderia dizer assim, amigo, né? Várias pessoas que já estavam numa diretoria anterior, desde que o sindicato foi fundado, se mantiveram. A gente denuncia que tem muitos ex-livre nomeados, pessoas que pegaram cargo de chefia, nunca participaram da luta, e que agora vão compor a diretoria por mais 4 anos. Sim, Sandra. E aí acho que caberia aqui a nossa reflexão, né? Que eu gostaria que você respondesse, né? Perante todos esses problemas que estão com um pequeno problema, a Sandra já voltou, aguardando aqui a Sandra, maravilha. Sandra, eu, perante todos esses problemas que você relata, né? Cabe a pergunta, né? Por que ainda, né, defender o sindicato, não desistir da estrutura sindical, né? Por qual que é o motivo que a gente, apesar desses problemas, tem que defender, né, o sindicato? Esse sindicato, Sinditabuão, ele foi fundado em 2006, depois de uma importante greve que teve aqui no município em 2005, final de 2005. Os trabalhadores do setor operacional, chamado Usina, aqui em Taboão da Serra, iniciaram uma greve que durou, na ocasião, 17 dias. Greve esta que foi incorporada por setores da educação, da saúde. Na ocasião, o governo era do PSDB, ou PSDB não, desculpa, PSB, PT, o governo Evilásio, e, inclusive, essa associação, na época, se dizia incapaz de representar o funcionalismo à altura do que era necessário e propôs aos associados a formação do sindicato que ocorreu em 2006, né? Bom, na ocasião, o governo fez PDV, privatizou a saúde, inclusive vários trabalhadores da saúde pediram demissão para entrar numa terceirizada aqui no município, que administra a saúde. Aliás, eles mudam as terceirizadas, mas a saúde aqui segue terceirizada, boa parte da saúde. As UBSs não, mas os pronto-socorros sim. E o sindicato não conseguiu unificar a luta do funcionalismo como deveria, porque é um sindicato do funcionalismo, porque, na realidade, apoiava o governo. A chapa que se elegeu na ocasião apoiava o governo do PSB-PT. Em 2000, foram 2 mandatos desse governo. Em 2013, houve uma eleição e a prefeitura passou a ser administrada pelo PSDB. E, nessa mesma ocasião, a presidente do sindicato, que é uma única presidente, até a eleição que eles fizeram agora, recentemente, no final de março, ela mudou de partido, foi para o MDB e passou a apoiar o governo do PSDB. Para vocês terem uma ideia, em 2014 nós fizemos uma greve que inclusive coincidiu com a data da eleição sindical, porque elegeu a direção em 2006, depois 2010, 2014 teve uma eleição. E eleição essa que foi impugnada
pelas pessoas que estavam na diretoria desde 2006, né? A chapa de oposição ganhou a eleição, mas foi impugnada, seguraram urnas, foi uma confusão danada, e as pessoas acabaram não podendo assumir a diretoria do sindicato, e a diretoria ficou na mão de quem já estava, como administradoras, inclusive, pediram na justiça e concederam 90 dias de administração provisória para 2 funcionárias municipais, e elas ficaram no sindicato, administrando provisoriamente até esse ano de 2023. Durante esse período, nós fizemos a greve tinha havido a greve em 2005, as professoras ADIs aqui fizeram uma luta muito importante em 2011, 2012, pelo enquadramento no Estatuto do Magistério. Fizemos a greve em 2014, foram 20 dias de greve. Depois, em 2017, nós fizemos 60 dias de greve durante o governo do PSDB, e o governo não nos recebeu em nenhuma dessas greves, nem atendeu às reivindicações. E o sindicato, por outro lado, não nos representou, porque está na mão de pessoas que apoiam o governo, que não lutam com o movimento do funcionalismo. E aí, o que acontece? Toda vez que há uma luta no município, há muita perseguição governamental, inclusive das pessoas que estão no movimento, que são punidas eventualmente, transferidas de unidade de trabalho. E o sindicato, ele tem uma importância muito grande, porque ele representa legalmente a categoria e também, digamos assim, dá cobertura para as pessoas que são as dirigentes sindicais representarem o movimento, cobertos pelo sindicato e livres dessa perseguição que os governos acabam fazendo. E, nesse sentido, por exemplo, em 2017, fizemos uma greve, o prefeito do município entrou na justiça contra essa greve, inclusive abriu uma sindicância para demitir cerca de 300 pessoas que participamos dessa greve de 60 dias, durante as greves gerais contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E a Justiça de São Paulo julgou a greve legal. O prefeito não pôde nos exonerar e nem dar abandono de emprego. A greve foi julgada pela Justiça Estadual como uma greve legal. No entanto, foi remetida a negociação para o governo, através do sindicato. E o sindicato não estava conosco, estava apenas o sindicato dos professores, que representa uma parcela pequena, que são os professores. Não representa o quadro de apoio da educação e não representa os demais funcionários de outras secretarias que participaram da greve de 2014 e 2017, como assistência social, saúde, manutenção, cultura, né? Então, o sindicato, ele tem essa importância. Para nós, é muito importante retomar o sindicato como ferramenta de luta. Nós, inclusive, questionamos a legalidade das chamadas administradoras provisórias, que chamaram essa eleição por aclamação, porque, até onde sabemos, a Justiça não prorrogou o prazo de administração provisória, e o que nós precisávamos era de uma assembleia de 1/5 de associados, de acordo com o estatuto, para que a gente pudesse encaminhar de forma democrática e independente o processo eleitoral. Entende? Porque nós consideramos esse processo eleitoral completamente fraudulento, porque não foi, como eu disse, publicada a lista dos associados, nós não tivemos acesso a elas. A inscrição de chapa foi feita e não sabemos em que condições, a gente não teve condições de acompanhar, de fiscalizar. E, por último, deram posse a uma chapa que eles consideram amigos, inclusive gente que era administradora provisória, que estava nessa direção durante todo esse tempo, controlando esse sindicato, segue dentro do sindicato para seguir. Não sei, estivemos na Assembleia e colocamos isso, né? Já era, inclusive, para ter chamado uma Assembleia para a abertura da nossa campanha salarial 2023. Mas até agora nada fizeram, não se manifestaram, e o mais provável é que vai ficar um sindicato inoperante, como ficou desde 2006 aqui no município.
Sim, e como que a categoria reage a tudo isso? Uma parte, esse sindicato já teve 3.000 associados, quando saiu de associação para sindicato. E o que nós observamos no último período foi uma desfiliação em massa, porque é difícil você encontrar funcionárias e funcionários que sejam associados ao sindicato, principalmente as categorias mais novas, criadas depois de 2010, como é o caso das auxiliares de classe, das e dos auxiliares de classe na educação. Então, há um volume grande de desfiliação ao sindicato. Esse sindicato, durante muito tempo, teve um plano de saúde, um convênio médico que saía um pouco mais barato para quem era associado. Eu não saberia dizer exatamente como é isso, porque eu nunca utilizei. Assim como também não utilizei um cartão que eles usavam aqui, como se fosse um crédito para os funcionários através do sindicato, né? Então, assim, é cada vez menos gente que está associado. Nós fizemos uma campanha de filiação ao sindicato em 2021, por quê? No ano da pandemia, o governo, em 2020, no dia 1º de maio, deveria ter reajustado os salários de acordo com a inflação na database. Os salários que não estavam sendo reajustados desde, como a gente denunciava, 1997, foram reajustados em 9% em 2019, porque o governo mandou para a Câmara uma lei que reajustaria, reajustaria, né, a inflação do período no dia 1º de maio. Até então, o que existia na lei, tanto orgânica municipal quanto o Estatuto do Funcionalismo Municipal, era a revisão anual dos salários em 1º de maio. E os governos vinham dizendo, tanto do PSB, como do IPT, quanto do PSDB, que a revisão não significava reajuste. Não sei, é uma explicação estranha, porque a Câmara, embora a gente fizesse lutas, dizia que não era assegurado a reposição da inflação. Então, em 2019, a gente costuma dizer que o governo chove no molhado, mas a Câmara, e aprova uma lei que reajusta o salário em 1º de maio. Em 2020, o ano da pandemia, em 1º de maio, já fazíamos jus ao reajuste de salário, a reposição da inflação, em 1º de maio, quando o governo paga no dia do pagamento, que é o último dia útil do mês, dia 31 de maio. E aí, o que aconteceu? O governo Bolsonaro edita a lei 173, se não me engano, que era a lei que suspendia gastos do serviço público durante a pandemia, até 31 de dezembro de 2021. E aí, o que o governo faz? Não dá o reajuste da inflação para nós. A lei é de 27 de maio, já fazíamos jus ao reajuste desde o dia 1º, e ele não paga no dia 31. Então, houve uma intensa luta, muda o governo, porque aí quem se elege é a oposição aqui, atualmente, do partido Podemos, e no ano de 2021, nós cobramos esse reajuste de 2020. Eles disseram que não era um governo, porque aqui é muito comum, não é a prefeitura que nos deve, é o governo do partido X ou Y que saiu. Eles tratam dessa forma. E aí, o que ocorreu é que, em 2021, por conta da lei do Bolsonaro, por conta da pandemia, nós também não tivemos reajuste. Sem vale transporte, salários congelados, nos retiraram o 14º, que era um benefício pago por ocasião da retirada de férias. Quando a gente tira férias, todo trabalhador recebe 1/3 do salário, e por mais de 30 anos a prefeitura pagava um salário inteiro, que era o chamado 14º salário. Nessa ocasião, em 2021, o governo alega que o Ministério Público e a Justiça julgaram esse benefício ilegal,
e nos tiraram esse direito ao 14º salário, sendo as férias pagas apenas um terço, e nós fizemos uma intensa luta, tanto pela manutenção deste valor com um outro nome, a incorporação desse valor do 14º aos salários, e também o Vale Transporte, o aumento da cesta alimentação, que não é nem um terço do valor da cesta básica em São Paulo. E durante todo esse período de luta, o governo falou que não podia reajustar os salários. Quando foi o ano passado, ele deu um reajuste, ele chamou de reajuste de 10,16% em 1º de maio. Só que esse reajuste não é um reajuste, porque ao perder o 14º, o impacto do 14º no salário mensal era de 8,33%. Mais os 3% de aumento da contribuição previdenciária, que em 2021 passou de 11% para 14%, as perdas acumuladas eram 11,33%. Então, 10,16% não paga nem o que tirou e menos ainda o período da inflação. E agora estamos em 2023, fizemos uma intensa luta em 2021, fizemos uma paralisação no dia 24 de novembro, e a partir dessa luta toda, nós chamamos o funcionalismo a se filiar ao Sinditabuão, para que a gente pudesse retomar o sindicato e, através do sindicato, mover a luta pelos nossos direitos aqui. E houve essa filiação. Só que o estatuto do Sinditabuão só permite a participação para concorrer às eleições de quem esteja afiliado há mais de um ano. Então, como as eleições foram chamadas, não deu esse prazo de um ano, que foi a filiação do ano passado para cá, para essa moçada nova que participou das lutas, trabalhadoras e trabalhadores, poderem participar do pleito eleitoral. Sim, Sandra. Aí, Sandra, acho que muita gente pode se perguntar, e acho que é importante você responder isso, por que ainda insistir no Sinditapuã ou e não fundar uma outra estrutura sindical? Veja bem, existe na lei federal o princípio da unicidade sindical. Nós simplesmente não podemos fundar outro sindicato do funcionalismo municipal, porque este sindicato detém a carta sindical do Ministério do Trabalho. Nós não conseguiríamos fundar outro sindicato. Aqui no município, há um outro sindicato, mas por categoria. Por exemplo, é o caso do Sindicato dos Professores, Ciproem, que é um sindicato que representa 9 municípios aqui da região. Começa lá em Barueri e vai até São Lourenço, né, passando por Taboão, Umbu, das Artes. Sindicato esse também que não nos representa, que também fez uma eleição o ano passado bastante questionável, porque nós que somos associados recebemos por e-mail no dia 26 de novembro o informe de que a eleição seria dia 1º de dezembro. E já havia uma chapa inscrita, a única chapa, a eleição foi pelo YouTube e era para as pessoas participarem para referendar a única chapa que existia. Ou seja, com métodos diferentes, os dois sindicatos estão fazendo a mesma coisa para manter o mesmo grupo no poder dos sindicatos. E a gente só tem... a única medida que a gente poderia tomar é tentar participar e... Enfim, mas eles não permitem. Nossa, mas como assim participar de eleição através de live do YouTube? Eu já vi gente tentando métodos estrúxulos para tentar fraudar a eleição, mas esse passou aí do limite do inaceitável, né? Como assim? E foi justamente isso. Dia 26 de novembro de 2022, nos foi informado que a eleição seria
1 de dezembro, 5 dias depois, através de um link no YouTube onde as pessoas se posicionariam. Eu, particularmente, não participei desse processo. A chapa que foi eleita é uma chapa com as mesmas pessoas que já estavam, mantiveram o presidente, as pessoas que já estavam. Aqui no município, o representante sindical é o mesmo que já era. Então, é isso. Assim como a eleição do Síndico Tabuão, foi uma assembleia no sábado, com um número bastante pequeno de pessoas, porque só na diretoria são 32 pessoas, não havia 32 pessoas nessa assembleia relâmpago. Foi uma assembleia instalada apenas para levantar a mão e eleger a chapa que estava ali. Então, são métodos, de fato, bastante questionáveis, antidemocráticos, que a gente está denunciando, inclusive para encorajar o funcionalismo, que uma parte tem bastante receio de participar e ser perseguido, né? Mas no sentido da gente retomar, como eu já disse, os nossos instrumentos de luta para lutarmos pelos direitos que precisamos retomar, como é o caso dos direitos trabalhistas aí, com a reforma trabalhista, e o direito previdenciário com a reforma previdenciária, que a gente, inclusive, reivindica do governo federal, inúmeros setores, que seja revogada, né? Que o governo federal revogue a reforma da Previdência e a reforma trabalhista para restituir às trabalhadoras e trabalhadores os direitos que foram tirados. Outra medida importante é a redução da jornada de trabalho para garantir emprego para todas as pessoas, porque tem um número enorme de pessoas desempregadas e as pessoas que estão trabalhando estão sobrecarregadas. Aqui no município ainda tem uma situação bastante complicada que a gente tem denunciado há muitas lutas e muitas greves. Eles instituíram aqui em 2006 uma frente de trabalho. E, mais ou menos em 2012, transformaram essa frente de trabalho, 2012, 2013, num programa chamado PAP, Programa de Apoio Profissional. São trabalhadoras e trabalhadores que trabalham na Prefeitura Municipal, principalmente no setor operacional de obras e no setor de limpeza, manutenção das unidades da Prefeitura. Tanto escolas, postos de saúde, são mulheres e homens que trabalham 6 horas por dia e atualmente, inclusive tiveram em 2019 os 9%, recebem R$ 650 por mês e nada mais. Não tem vale transporte, não tem auxílio alimentação. Para vocês terem uma ideia, não tem nem direito a faltar ao trabalho. Nem acidente de trabalho, nada. Por exemplo, se a pessoa fica doente e vai ao médico, ela tem que levar o atestado para a unidade e pagar aquele dia de trabalho. Entende? Essa é uma situação que já perdura há muito tempo, a gente, inclusive, chama uma situação de semi-escravidão, porque não há nenhum tipo de direito trabalhista. Inclusive, há trabalhadoras e trabalhadores PAP que, em tendo sofrido acidente de trabalho, ficam completamente desamparados. Não tem carteira, não tem contrato. E, aliás, o contrato que existe não é um contrato legal, é um contrato feito com a prefeitura, porque eles só podem trabalhar 2 anos. Aí cessa o contrato, tem um período de carência para poder voltar a trabalhar. Então, é uma situação, assim, bastante complicada no município. Como eu disse, vários e várias concursadas e concursados recebem salário base abaixo do mínimo. E ainda há esses casos desse programa de apoio profissional, chamado PAPES, que recebem R$ 650, é exatamente a metade do salário mínimo. E detalhe, mas trabalha poucas horas, trabalha 6 horas. Não. Nas unidades onde essas pessoas trabalham, elas cumprem o trabalho de um determinado período. Por exemplo, numa escola, há um volume grande de salas para serem limpas e banheiros, e várias unidades de trabalho só tem uma pessoa PAP, e
às vezes com mais idade, com mais de 60 anos, responsável por todo esse trabalho, sem uniforme, sem luva, sem bota, sem insalubridade, porque trabalha em banheiro, né? Por exemplo, banheiro utilizado por todas as pessoas da escola, não tem direito a nada. É uma situação, assim, muito grave que a gente vem denunciando também há muitos anos. E quem são os grupos, ou quem é o grupo principal de oposição à direção do Síndico da Itapuã? O grupo principal, eu fiz parte de uma chapa que se apresentou para a eleição, que era principalmente a chapa que concorreu em 2014. A maioria da chapa era composta por membros que fizeram parte da chapa em 2014, que ganhou a eleição, e a eleição foi impugnada. Ela é dirigida por um setor amplo, né, da saúde, inclusive o senhor Antônio, que era um trabalhador aposentado do operacional, era o candidato a presidente no ano passado. Ele, lamentavelmente, faleceu de um infarto no primeiro dia deste ano, 1º de janeiro de 2023. Foi bastante lamentável, né? Ficamos todas e todos da chapa, assim, bastante abalados por esse processo. Ele faleceu. Assim como a Selma, que era uma trabalhadora da saúde, que dirigiu a chapa, ela era a candidata a presidente na chapa em 2014, que foi a chapa que venceu a eleição, ela também faleceu. Ela falece depois, se não me engano, em 2016, eu não tenho bem certeza da data, ela faleceu um período depois da eleição. E então é um setor de oposição que não tem, assim, uma cara, por exemplo, partidária, de um grupo político, são diversos setores. E para vocês terem uma ideia, todas as lutas que ocorreram desde 2005, em todas as greves e mobilizações no município, a gente elege comissão de base para representar o funcionalismo. A luta de 2021 teve, como foi inclusive durante a pandemia, eles aumentaram a contribuição previdenciária do funcionalismo de 11% para 14%. Então, nós tivemos a oportunidade, em 2021, em fevereiro, ainda na pandemia, de fazer uma mobilização na Câmara Municipal, no dia do aniversário da cidade, foi uma solenidade que ocorreu, e nesta Assembleia nós elegemos uma comissão do funcionalismo municipal, composta pelas diferentes representantes das diferentes secretarias que estavam participando da luta, como é o caso da assistência social, saúde, educação, manutenção, principalmente essas secretarias. Então, a gente tem comissões de base que são eleitas para mover essas lutas. E não temos o sindicato, ou não temos, assim, um grupo com um perfil político que você pudesse dizer, a oposição é do grupo ou partido X ou Y, não. É um grupo bastante grande, heterogêneo, principalmente de pessoas de base que trabalham nas diferentes unidades da prefeitura. E para a gente finalizar aqui, né, quando existe esse tipo de problema aí em eleições, em disputas sindicais, né, muito se discute, né, a utilização ou não, né, da justiça do trabalho. Vocês já tentaram, né, esse meio jurídico? Vocês acham que vale a pena? Ou você acha que a justiça, né, o Estado não deve interferir nos sindicatos? Como que você vê essa discussão? Nós temos informação de que, quando houve a eleição em 2014,
E essas duas que estavam como administradoras provisórias, elas que apoiaram esta diretoria que foi eleita nessa assembleia, que a gente chama de fake, a chapa que ganhou a eleição, dirigida por essa trabalhadora da saúde que veio a falecer, ela foi para a justiça, entrou na justiça, pleiteando, inclusive, a abertura das urnas, que ficaram guardadas durante um tempo, e requerendo da justiça o direito de assumir o sindicato. A justiça não deu ganho de causa para essa chapa. Agora, neste processo eleitoral, nós, da chapa que foi impugnada, estamos questionando, sim, na justiça, a legalidade desse processo, uma vez que as duas pessoas que assinavam e assinaram como administradora provisória, convocando as eleições, não nos apresentaram nenhum documento que comprovasse essa condição delas. Essa condição delas, até onde temos o conhecimento na justiça, ela existiu por 90 dias no ano de 2014 para fazer a eleição daquele ano, e depois acabou. Elas, inclusive, entraram na justiça pedindo a prorrogação da condição de administradoras provisórias, mas foi negado pela justiça. Então, não é que a gente acha que a justiça não tem que se meter, não, a gente até procura, sim, a justiça. A justiça é que não tem se posicionado favorável à maioria. A justiça tem se posicionado em favor, pelo menos até agora, pode ser que esse processo que está na justiça agora seja diferente, em favor desta minoria, né, que invariavelmente apoia o governo e não se posiciona do lado do funcionalismo. Esta é que é a realidade. Para vocês terem uma ideia, uma dessas administradoras provisórias que apoiou o governo passado do PSDB, durante a greve de 2014, foi para a imprensa local aqui dizer que o governo não tinha como dar reajuste, porque ele poderia ser implicado na lei de responsabilidade fiscal se o fizesse. E nós temos comprovação aqui de que, ao contrário do que diz a lei de responsabilidade fiscal, que permite a utilização de até 60% da arrecadação com folha de pagamento, aqui não chega a isso. Aqui passa pouco de 46, razão pela qual boa parte dos salários estão abaixo do mínimo nacional, salário base, como já foi dito. Então, esse é o tipo de declaração que essas pessoas que estão controlando o sindicato, usurpando o sindicato e transferindo por herança o sindicato, né? Parece isso, uma transferência por herança, é a posição que elas têm adotado, e a justiça, lamentavelmente, até agora, não se posicionou favoravelmente à maioria do funcionalismo para que o sindicato represente, de fato, essa categoria. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Lembrando que, né, primeiramente, caso, né, for do interesse da atual direção ou de quem está gerindo o Sim de Itapuã em responder essas acusações, o Mesa de Debates vai estar aberto, né, com forma democrática de escutar aí os dois lados aí dessa versão. Mas fica aí a denúncia da Sandra, né, e quero agradecer a participação aí da Sandra Fortes, né, aqui no canal, e dizer que, né, o Mesa de Debates vai estar atento a esta questão. Então passo a bola aí para a Sandra fazer suas considerações finais. Guilherme, a gente agradece esse espaço do Mesa de Debate para fazer essa denúncia tão importante, né, que a gente tem para fazer aqui, e da situação do funcionalismo público municipal de Taboão da Serra, que, como eu disse,
ficou anos sem reajuste salarial, tem salários completamente defasados aqui no município, e é uma prefeitura que vem arrecadando cada vez mais. A cada ano, essa prefeitura arrecada mais, porque o IPTU aumenta, é uma cidade que tem crescido bastante, e isso não se reverte em condições de trabalho e valorização do funcionalismo municipal como deveria ser. A própria população, toda vez que tem luta aqui no município, que a gente tem a oportunidade de denunciar, fica bastante escandalizada com o fato da gente dizer que o funcionalismo municipal não recebe vale transporte. Tem que pagar a passagem do bolso, que o vale alimentação, porque não tem refeição, é de R$ 260. É assim um absurdo, uma prefeitura que arrecada tanto, uma prefeitura tão rica. Então, a gente agradece esse espaço para essa denúncia. Nós, como trabalhadoras e trabalhadores, temos que lutar, porque a população, e nós somos parte da população que paga os impostos, moramos em Taboão da Serra e pagamos os impostos, né? E nós precisamos lutar. Agora, na realidade, a nossa ferramenta de luta, que é o sindicato, o Sindi Taboão e o próprio Ciproem também, tem se convertido em verdadeiras travas para a nossa luta, uma vez que estão do lado do patrão e não defendem os nossos interesses. Então, é muito importante para nós ter esse canal para fazer essa denúncia e queremos aqui reforçar o que você já disse, né, que a chapa eleita, não sei nem o nome, porque eles não deram nome, a chapa eleita na Assembleia por aclamação por eles mesmos, aquela Assembleia esvaziada que teve, que se manifeste agora como diretoria e responda o que farão em prol do funcionalismo público municipal, tão largado aqui em Taboão da Serra, tão sem direitos, tão abandonado, precarizado, adoecido, né? O que farão em prol do funcionalismo aqui? A gente também vai acompanhar aí o mesa de debate e, inclusive, a gente vai tomar a liberdade de transferir para vocês o endereço para que vocês possam fazer contato, inclusive, né? Porque não só um direito de resposta, a gente está querendo uma satisfação desse setor que está dirigindo o sindicato, que está tomando conta do sindicato, que pegou o sindicato, que está controlando o sindicato. A gente quer uma satisfação do que farão para melhorar, para mudar e para contribuir com o funcionalismo público municipal de Taboão da Serra. Então, a gente agradece aí o espaço para a participação e para a denúncia. Maravilha, então, né? Mais uma vez aqui agradecendo a Sandra, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe e comente esta entrevista, outras matérias, programas que nós produzimos. Também curta a nossa página do Instagram, né, Podcast Mesa de Debates. Segue a gente também no TikTok, Mesa de Debates, e também, né, no Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Além disso, né, contribua aí para o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né, e contribua aqui também para o nosso Padrim, né? O Padrim é uma forma de financiamento permanente, né? www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. É só um forte abraço aí a todo mundo e fui!